como a figura do pai paterna mexe com a gente. Mexe com a gente, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. E eu quero pensar com você hoje sobre as marcas de um pai que não economiza em amar. As marcas de um pai pródigo. E o texto que eu quero usar, você sabe, já anunciamos há alguns dias, é o texto do filho pródigo. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, então, em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 31. E nós vamos mudar aí o tema que tem na Bíblia, ao invés de a parábola do filho pródigo, nós vamos falar sobre a parábola do pai pródigo. Quero dizer para você que eu não estou alterando a Bíblia, porque esse título aí, filho pródigo, não tem na Escritura. Isso é um título que deram para você encontrar. Então isso não tem na Bíblia. E eu vou explicar para você por que a parábola não é do filho pródigo. Porque pródigo tem a ver com gastador, filho que esbanja. Mas se você for olhar muito bem a parábola, o grande esbanjador dessa parábola é o pai. Porque enquanto o filho esbanja dinheiro, o pai está esbanjando amor. E no reino de Deus, de todas as virtudes, de todos os bens que existem, o maior deles é o amor. Esse pai rico em amor, distribui amor para os seus dois filhos. Então, em outros lugares, essa parábola vai chamar a parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho perdido. Aqui no Brasil, nas nossas versões, a parábola do filho pródigo, mas o grande pródigo aqui é o pai. Eu queria ler com você, então, o verso 11 até o verso 31, para a gente encontrar, nesse ritmo de estudo das parábolas, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho, que sumiu com os seus bens, com os bens do Senhor, melhor dizendo, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho,
É engraçado que aqui no texto não aparece, mas esse meu filho, a palavra grega significa minha criança. É uma palavra terna que o pai usa com o filho mais velho. Ele diz, minha criança, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, que as marcas do teu amor se tornem claras para nós agora, através da leitura da tua palavra e a exposição dela. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente entender essa parábola, eu tenho dito para os irmãos, a parábola não é uma história solta em algum lugar, mas é uma história que faz parte, muitas vezes, de um diálogo. E o diálogo que está encaixado nessa parábola começa no verso 1 do capítulo 15. O texto diz lá no capítulo 15, que aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Então, Jesus estava ensinando, e a multidão que ouvia eram das pessoas renegadas da sociedade de Israel, publicanos, cobradores de impostos, e a Bíblia não diz que eram alguns, mas todos os publicanos estavam lá, e pecadores, possivelmente prostitutas, possivelmente pessoas que não cuidavam da vida religiosa de uma forma adequada, segundo os padrões religiosos daquela época. Todos estavam ali, e também os fariseus e os escribas, que eram os religiosos. Esses fariseus e os escribas, então, vão ouvir Jesus, e eles estão ouvindo Jesus, e a gente não sabe por que motivo, se é porque tinham interesse de saber se Jesus era de fato um rabino, se ele era um profeta, talvez para testá-lo, talvez para avaliá-lo, e ele está ali pregando, e essas pessoas ao redor, e então elas começam a murmurar, e dizer assim, como esse homem pode comer com publicanos e pecadores? A palavra comer é ter comunhão, a ideia é, como é que ele tem comunhão, como é que ele, dizendo-se um pregador, um ensinador, um mestre, ensina a palavra para essas pessoas indignas? Se ele de fato fosse um mestre, ele deveria estar ensinando essa palavra para a gente. Essa palavra deveria ser falada para nós, que somos religiosos. Se ele de fato fosse alguém vindo de Deus, ele entenderia quem são essas pessoas. E aí então Jesus, sabendo da murmuração deles, conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que está aí dos versos 8 até o verso 10. Ou melhor, do verso 1 até o verso de número 7. Segunda parábola é a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Uma mulher perde uma moeda e ela vai procurá-la. E vai do verso 8 até o verso 10. E depois a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. O tema dessa parábola não é agir de forma prudente, porque se a gente for ler as 2 primeiras parábolas, o que o pastor e a mulher fazem não parece ser a melhor escolha. Por exemplo, perde-se uma ovelha num deserto, e o pastor então deixa 99 ovelhas em um lugar, mesmo que seguras aos seus olhos, para procurar uma que está perdida. Se você fazer uma análise de custo, não valia a pena colocar as 99 em risco para buscar uma. Mas o pastor vai buscar uma ovelha perdida no deserto. Achar uma ovelha no deserto, irmãos, era praticamente impossível. Eu já contei a história para os irmãos de ex-ovelhas que foram visitar o Chile e foram no deserto do Atacama. E para economizar algum dinheiro, foram sem guia e não alugaram uma caminhonete traçada nas 4 rodas. Eles foram com uma caminhonete em 2 rodas e sem guia. E o que aconteceu? Andando no deserto, eles se perderam. A caminhonete atolou na areia, eles não conseguiram desatolar o carro, isso era 7 horas da manhã, e eles estavam no meio do nada. E saíram para procurar ajuda, a esmo, sem rumo. E andaram das 7 da manhã às 4 ou 5 horas da tarde, no meio do deserto. Depois de muito andar, já sem água, pouca comida, perdidos, né? Podia ter sido uma tragédia.
eles então avistam uma estrada. Enquanto um grupo avista uma estrada, um deles viu um rebanho de ovelhas, e foi atrás dessas pessoas, desse rebanho, porque ele viu alguém cuidando. Então o grupo se dividiu, um foi para um lugar e o outro foi para a estrada. O que foi para a estrada, chegando na estrada, pela graça de Deus, uma van estava passando e parou, e deu socorro para eles, já era quase 6 horas da tarde. Deu socorro para eles. E na hora que estavam saindo, olha, tem mais um amigo nosso, saiu para encontrar alguém que estava cuidando de um rebanho. Só que quando ele saiu para ir atrás dessa pessoa, essa pessoa que viu ele andando, achou que ele era alguém mau, e fugiu, largou as ovelhas lá e foi embora. E aí o pessoal do carro falou assim, mas ele saiu sozinho. Aí o pessoal saiu. Mas a gente não anda no deserto sozinho. Eles falaram, a gente não anda no deserto sozinho, isso é regra número 1, ninguém anda sozinho, porque se perder aqui é muito difícil de achar. Qual a cor da camisa dele? A camisa dele era bege. Aí que o pessoal botou a mão na cabeça e falou assim, não vamos achar. Mas pela misericórdia de Deus, andaram um pouco com o carro e aí acabaram achando ele lá na frente na estrada. Deus foi bom. Isso é só para dizer que as pessoas que vivem no deserto sabem que se perder no deserto é quase uma declaração de morte. Então não era muito viável o pastor largar 99 para ir procurar uma, mas ele vai. A mesma coisa acontece com a parábola da mulher e da dracma perdida. Por quê? A mulher perde a dracma, as casas lá no Oriente Médio eram casas escuras, não tinha janela, tudo feito de pedra, não tinha chão, o chão muitas vezes era de terra, então uma moeda caía, terra vinha por cima, e a moeda era perdida. Então ela faz uma arrumação, varre a casa e ela acha a moeda. E o que ela faz depois que ela acha a moeda? Você lembra o que ela faz? Ela gasta a moeda, ela dá uma festa. Então parece também que não é muito sábio o que ela faz, né? Ela acha uma moeda para gastar dinheiro com uma festa com as amigas, porque ela encontrou a moeda. E a parábola do filho pródigo também parece ser uma parábola que não tem muita conexão com a realidade daquele tempo, porque aquele menino chega para o pai e pede para o pai herança para ir embora para uma terra distante. Ao pedir a herança para o pai ainda vivo, o que ele estava dizendo é, pai, o senhor está atrasando a minha vida, eu não quero viver com o senhor, me dá parte da herança, eu preferi que o senhor tivesse morto, porque eu poderia pegar a minha parte e ir embora. Uma situação dessa no Oriente Médio é uma situação de vergonha para a família. Um filho que fala isso com o pai, ele envergonha a família, ele envergonha o pai, ele pode ser declarado morto em vida, ele pode perder sua parte na herança, ele pode ser espancado, ele pode ser apedrejado pelo simples fato de desonrar o pai dessa forma. Mas ao contrário do que tudo o que poderia acontecer, do pai dizer não, do pai tentar convencê-lo de que aquilo não era bom, do pai ser agressivo com ele, e enfim, ter alguma reação de colocar o filho no lugar, o pai faz o que o filho pede, entrega a herança e o filho vai embora. Então, olhando por cima essas parábolas, a gente pode pensar assim, parece que se fosse eu não faria isso. Mas é porque o centro dessas parábolas não é prudência. Jesus não está falando de prudência. O centro dessas parábolas é, em primeiro lugar, encontrar o que se perdeu. Em segundo lugar, necessidade de arrependimento. E em terceiro lugar, a alegria que Deus sente ao resgatar alguém que se perdeu. A intenção de Jesus aqui, tendo esses dois grupos, publicanos e fariseus, os fariseus dizendo para Jesus que ele não deveria se ocupar com os publicanos e pecadores, e os publicanos e pecadores também, com a sua rivalidade com os religiosos, Jesus está dizendo, olha, vocês dois estão perdidos, ambos os filhos estão perdidos, e eu vim para restaurar ambos os filhos, ambos os lados. Então, irmãos, esse texto ele é importante, ele é a parábola, talvez a parábola mais pregada, que existam mais comentários, mais livros escritos. Talvez a outra parábola que esteja um pouco abaixo dela seja a parábola do bom samaritano. Mas a parábola do filho pródigo é com certeza a parábola mais conhecida de todas as outras. Inspirou várias pinturas, vários textos, vários poemas, várias músicas, várias peças de arte, baseado na verdade dessa parábola.
E essa parábola aqui não tem como foco, ou os personagens principais não são nenhum dos dois filhos. Porque se você ler com atenção o texto termina sem dizer o que acontece com o filho mais novo e sem dizer qual é a decisão do filho mais velho. Qual é a única pessoa, qual é o único personagem concluído da parábola? Qual é o único personagem inteiro da parábola? O pai. Quem mais fala na parábola? O pai. A pessoa central que Jesus está apresentando aqui na parábola é o pai. E quando a gente lê uma parábola, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus não está dizendo que esse pai da parábola é Deus. O que Jesus está fazendo, isso seria uma alegoria, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo assim, as atitudes desse pai podem espelhar as atitudes de Deus, espelham as atitudes de Deus, porque Deus é alguém que ama os seus filhos, e que se envolve com as situações dos seus filhos, e que busca resgatar e restaurar seus filhos. Então, essa parábola, como eu disse, tem como objetivo tratar não de prudência, mas tem como objetivo tratar da alegria que Deus sente na recuperação e na redenção de alguém que está perdido. Então, meus irmãos, o texto vai dizer para a gente, em primeiro lugar, que um filho chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero que o senhor me dê a minha parte. Ele era o filho mais novo. Naquela época, a herança era dividida da seguinte forma: 2/3 da herança, ou o dobro do que era dado para os outros filhos, era dado para o filho mais velho. Então ele não está pedindo a parte do filho mais velho, ele quer só a parte que lhe cabe. E quando alguém recebia uma herança, a lei dizia que essa herança não podia ser vendida, a terra não podia ser vendida, e mesmo que ela fosse vendida, depois de 70 anos, no ano do jubileu, todas as terras compradas de outras pessoas deveriam ser devolvidas para os donos originais, para as famílias originais. Dessa forma, haveria sempre uma reforma agrária, né? E ninguém nunca ficaria sem posse. As famílias nunca ficariam sem posse. Então, você poderia ao longo da sua vida vender sua terra, mas depois de 70 anos, aquela pessoa que comprou, tendo aproveitado a produção, ganhado dinheiro com ela, ela teria que devolver essa terra para os donos originais. Então esse menino não podia vender aquela parte que lhe cabia, sem o consentimento dos outros irmãos, ou do irmão mais velho. Mas ele faz isso, o pai permite, ele chega para o pai: pai, eu quero a minha parte. O pai, ao invés de recriminá-lo, dizer não para ele, falar que ele não ia, ou ter castigado ele, ou ter deserdado ele, porque qualquer uma dessas atitudes teria afastado mais o filho do pai. O que o pai decide? Sabendo que aquele menino já é alguém crescido, ele fala: eu vou dar aquilo que você quer a sua parte? E o texto então diz que ele dá a parte do menino. E eu fico pensando que às vezes a forma que Deus tem de tratar com a gente é dando aquilo que a gente quer. Deus às vezes nos protege das nossas vontades. Às vezes Deus nos guarda não dando aquilo que a gente quer. E quando Ele quer nos corrigir, muitas vezes Ele nos dá aquilo que nós desejamos. E foi essa a estratégia que o pai usou com o filho. Deu para o filho aquilo que ele queria. O texto diz que passado poucos dias, ele juntou tudo o que ele tinha e foi embora para uma terra distante, foi embora para longe. Ele queria sair de perto do pai, ele não queria estar perto do pai. E depois nós vamos perguntar: você parou para pensar por que ele queria ir para tão longe do pai? Por que poucos dias ele junta tudo e vai embora? Nós vamos pensar nisso daqui a pouquinho, mas ele faz isso. E ele vai para essa terra distante, uma terra gentílica, uma terra de pessoas que não tinham Deus como sua fonte de fé e vida, e ali, longe dos olhos do pai, ele vive uma vida, o texto vai dizer aqui na minha versão, desgovernada, uma vida sem limites. Ele faz tudo o que ele tem vontade, e o texto diz que ele perde tudo. Ele não perde tudo porque aconteceu uma queda na bolsa de valores, ele não perde tudo porque ele fez um mau negócio, ele perde tudo porque ele gasta tudo com a vida que ele queria ter, e não sobra um centavo. Ele vai na lona. Ele que no passado tinha tudo, junto do pai, possuía tudo, tinha uma casa para morar, tinha empregados para servi-lo, tinha a proteção do pai, o amor do pai, o carinho do pai, agora se vê sozinho,
se vê completamente desprovido de recursos, se vê completamente desamparado, e não bastando isso, vem uma fome sobre aquele lugar, e ele se vê numa situação complicada. Aqui tem mais uma coisa para a gente pensar. Quantas vezes, irmãos, Deus tem cuidado de nós, tem sido conosco, e ao lado dele, Ele tem nos dado tudo o que precisamos para enfrentar cada fase da nossa vida. Mas aí, então vem algo que o pastor Hernandes Dias Lopes disse, que é a nossa inconformidade, a nossa falta de contentamento. A gente fica sem contentamento, a gente começa a achar que a igreja é pouco, que a vida que eu tenho, eu podia ter mais, eu podia viver com mais, eu podia experimentar outras coisas, e a gente abre mão da segurança, da proteção, da presença do Pai, achando que a gente não tem o que a gente quer, vai viver o que a gente acha que a gente quer, e quando a gente está lá, a gente percebe que essa vida é pior do que a que a gente tinha, porque o pecado é assim, via de regra, ele oferece mais do que ele pode cumprir, via de regra, ele cobra mais do que ele diz que vai custar. E o texto diz então que esse menino está lá nessa situação, e ele então precisa de trabalho, senão ele vai morrer de fome, e ele procura então um dos amigos de farra, alguém que no passado estava com ele, quando tinha dinheiro, e pede para ele auxílio, e ele fala, olha, eu tenho um serviço para você, vai lá para os meus campos, e você vai cuidar dos porcos. Isso era o fundo do poço, porque uma das coisas que um judeu evita e evitava naquele tempo, era lidar com o porco. O porco era tido como um animal imundo, de todas as categorias de alimento, era aquela que o judeu tinha mais aversão. Contaminar-se com a carne de porco, contaminar-se com o animal porco, era o fundo do poço. E aí então, esse menino vai para lá, e ele vai tratar de porcos. Ele não está só agora sem dinheiro, desamparado, mas ele também agora se sente com a alma suja, ele se sente espiritualmente quebrado, e lá no fundo do poço, acontece algo que foi a sua salvação. O que acontece? O texto diz que ele cai em si, ele se lembra de quem é o seu pai, ele fala assim, ele agora tem comparação para fazer, eu tenho um Senhor aqui que me deu esse serviço ruim para fazer, e eu tenho vontade de comer a comida dos porcos, e nem, irmãos, não é que a gente ouve essa parábola e fica pensando que ele comeu lavagem, comeu azafarrão, ele não comeu porque não deixaram, ele queria comer e não deixaram, e ele pensa assim, olha com quem que eu estou lidando, eu fugi do meu pai achando que ele era ruim para mim, mas acabei na mão de alguém que é incomparavelmente pior. Agora eu sei o que é ruim. Meu pai era bom, meu pai era maravilhoso, meu pai era extraordinário, eu não sabia, agora eu sei porque meu pai trata os servos dele, ele trata com dignidade, enquanto esse homem aqui está me tratando com indignidade. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Chegando lá, por que ele percebeu que ele estava sujo espiritualmente? Qual é o discurso que ele ensaia? Eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei diante de Deus. Você percebe que a reação desse menino, ou o arrependimento desse menino é real, porque primeiro ele entende que pecou contra Deus, eu pequei diante de Deus e do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, porque às vezes a gente acha que a gente tem que resolver pecado só com Deus, e não é assim que funciona. Quando você peca contra Deus, é a Deus que você pede perdão. Mas se você peca contra Deus e ofende seu irmão, você tem que ir lá e reparar com ele. E se tem mais gente envolvida, você tem que ir lá e reparar com todos. Esse menino volta para a casa do pai e diz, Senhor, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele está ensaiando, né? Eu não sou digno mais de ser chamado de seu filho, eu já peguei minha parte, eu não posso ser mais seu filho. Me trata como um dos seus servos, e para mim já está ótimo, porque ser tratado como um servo do Senhor, é melhor do que a vida que eu estou vivendo, longe do Senhor. E o menino se põe de volta para casa. E para surpresa do menino, quando o texto diz que o pai vê ele lá de longe, dando para nós a ideia de que o pai estava aguardando o retorno do menino,
de que o pai desejava, e o pai conhecia tão profundamente aquele menino, que sabia que em algum momento aquele menino cairia em si, e ele voltaria para ele, e o pai só estava aguardando o momento. Quando ele vê o menino de longe, o pai vai ao encontro dele. Por quê? Ele vai ao encontro dele, porque aquele menino tinha desonrado aquela família, e possivelmente a vila, a região que ele vivia, e no seu retorno ele poderia ser até apedrejado, por causa do que ele fez com o pai, a desonra ao pai. Por isso o texto diz que o pai sai correndo, e abraça o filho. Abraça o filho não só no sentido de acolhê-lo, dizer você está de volta, mas também no sentido de protegê-lo contra os outros, porque ele, o ofendido pai, já tinha ido abraçar o ofensor, então ninguém mais tinha que reparar qualquer honra que o pai tivesse sido desonrado. Ele vai e abraça o filho, e o filho, tendo preparado o discurso, começa: pai, eu pequei diante de Deus e do Senhor, não sou digno de ser chamado mais seu filho. E antes dele dizer, trata-me como servo, o pai interfere, entra no meio da conversa, não deixa ele terminar, diz para o servo dele: vai lá agora, pega a sandália, roupa, pega o anel do pai, coloca no dedo do filho, diz: não tem nada de servo aqui, você é meu filho, você é meu filho. E manda dizer para o servo: mata aquele bezerro que nós estamos engordando, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A festa está rolando, a música alta, festa de arromba mesmo. E aí o filho mais velho está chegando do serviço, e ouve a música, e ele não sabia que tinha nada programado, pergunta para alguém que está vindo, está lá no campo, diz assim, ele está no campo ainda, ele diz: o que está acontecendo lá embaixo? Seu pai mandou matar um bezerro gordo, porque seu irmão que estava perdido, voltou com saúde e segurança, e seu pai está tão feliz, mandou matar um bezerro. E o irmão fica, desculpa a expressão, possesso, ressentido. Como é que meu pai pode fazer isso? Talvez até com um zelo santo, irmãos, pensando assim: esse menino desonrou meu pai, como é que meu pai agora dá uma festa para ele? Ele não é digno de festa. E imediatamente ele começa a pensar: eu estou aqui há tantos anos servindo meu pai, nunca bebi um gole de cerveja depois que eu converti, nunca mais dancei, nunca mais fiz nada de errado, nunca mais dei cheque sem fundo, nunca mais falei fofoca, nunca mais assisti televisão, nunca mais isso e aquilo outro, e meu pai nunca me deu um cabritinho para me fazer uma festa com meus amigos. O pai vem, o pai percebe que o filho não entra. É tão interessante, né? Como esse pai é atento. Deu a hora do filho chegar e o filho não chegou. Ele vai atrás: filho, vamos entrar. Não, pai, eu não posso entrar, eu não concordo com isso que o senhor está fazendo, está errado. Esse menino gastou tudo que o senhor deu para ele com prostitutas. Ele nem sabia, ele nem tinha conversado com o menino, né? O texto não fala que tinha gastado com prostituta, mas ele já gastou com prostituta, gastou dinheiro com tudo que tinha de errado, e ele volta nessa cara lavada, e o senhor aceita ele, faz uma festa para ele. O senhor nunca me fez uma festa. E aí o pai fala, e aí o texto aqui do português ele é ruim, porque ele não dá essa expressão. O pai vira para aquele menino, aquele filho mais velho, e fala assim: minha criança, o maior presente que você tem é estar comigo. Tudo que eu tenho é seu. E esse menino que é meu filho, porque tudo que eu tenho é seu, esse menino que é meu filho é seu irmão também. E ele estava perdido, ele foi achado, ele estava morto e reviveu. Nós precisamos celebrar isso. Jesus não estava falando desses dois grupos, fariseus e publicanos, porque os fariseus não aceitavam que Jesus e Deus pudesse ter alguma coisa com aqueles pecadores. Eles achavam que eles se achavam melhores do que eles, e que Deus deveria concentrar as suas ações e as suas bênçãos somente neles. Irmãos, esse é um cuidado que a gente que é crente tem que ter, de a gente começar a achar que só nós somos dignos de Deus, de que Deus só ama gente igual a gente, que Deus só se relaciona com pessoas parecidas com a gente,
que Deus só ama pessoas que pensam politicamente como a gente pensa, que Deus só ama pessoas que têm os mesmos valores no sentido familiares e tal que a gente tem. Meus irmãos, o texto aqui é claro que Deus ama todos, todos, e Ele se alegra quando qualquer um dos seus, ou das pessoas, dos homens, dos seres humanos, se arrependem e voltam para Ele. Algumas coisas nessa parábola são importantes para mim, porque o pai dessa parábola é alguém que ama os filhos, os dois filhos, de uma forma extravagante e incomparável. Ele tem uma forma poderosa de demonstrar esse amor. E esse pai, por amar tantos filhos, ele se torna modelo para os filhos. Ele se torna modelo de virtudes para os filhos. Ele é um pai sábio, que sabe lidar com a situação de ambos os filhos, em que cada um está. Ele é o pai que é luz na vida dos filhos. Os filhos estão vivendo momentos difíceis, momentos interiores difíceis, e ele é luz para ajudar esses meninos, encaminhar esses meninos. Esse pai, ele é gracioso, porque ele poderia tomar atitudes drásticas, ele poderia ter deserdado o filho, mas ele não faz isso, por graça. Esse pai é um pai que permite que os filhos assumam as responsabilidades dos seus atos. Esse pai é um pai que está sempre pronto a restaurar os filhos, é o pai que rompe com o convencional pelo bem dos filhos, é o pai que opera para a harmonia da família, é o pai que se alegra com os filhos quando eles encontram restauração. O que a gente pode aprender com esse pai? Hoje é dia dos pais. O que a gente pode aprender com esse pai dessa parábola? Em primeiro lugar, irmãos, que o ser de Deus, assim como o ser de Deus é nossa referência de vida, nós também precisamos ser referência de vida para os nossos filhos. Como eu disse, por que aquele menino quer o dinheiro e por que ele quer ir embora para longe? Porque a presença do pai é muito forte na vida dele. Tem pessoas que quando estão próximas a nós, elas são freios para nós. Já percebeu isso? Tem gente que a gente não tem coragem de fazer certas coisas perto deles. Você tem alguém assim na sua vida? Quando essa pessoa está, você não tem coragem de dizer certas coisas, você não tem coragem de agir de certo jeito, você não tem coragem de fazer certos gestos, porque essa pessoa tem de alguma forma, alguma interferência, alguma referência na sua vida. Isso depende do lugar que essas pessoas estão. Em sociologia a gente vai dizer que as pessoas cumprem papéis. Uma das teorias da sociologia é isso, cada um cumpre você desempenha papéis na sua vida social. E dependendo das pessoas que estão na sua relação, e os papéis que elas cumprem para você, elas geram certos sentimentos diante de você. Por exemplo, um chefe que está diante de você, seu chefe, diante do seu chefe, se você faz alguma coisa errada, qual é o sentimento que você tem? Muitas vezes de vergonha, muitas vezes é o sentimento de culpa por ter errado. Quando é a sua esposa que está diante de você, qual o sentimento que você tem? O sentimento de respeito, é o sentimento de apreço. Quando é seu pai e sua mãe, é o sentimento de zelo, de respeito. Então, algumas pessoas são freios para nós. A psicologia, um ramo da psicologia vai dizer que isso é um problema, que se você não vive aquilo que você tem desejo de viver, porque tem uma estrutura fora de você que te impede de fazer isso, você vai ser uma pessoa frustrada na sua vida. E você precisa romper, é lógico que não é toda a linha da psicologia, mas algumas linhas, Freud dizia isso, se você não romper com algumas dessas estruturas, você vai ser uma pessoa frustrada, você não vai conseguir alcançar o prazer. Então, o que acontece aqui é que esse pai tem uma presença tão forte, tão marcante na vida desse filho, que mesmo o filho não querendo viver como pai, ele não tem coragem de viver do jeito que ele quer, diante dos olhos do pai. Ele não tem coragem de viver a vida que ele quer viver, diante dos olhos do pai. Por isso ele precisa pegar a parte da herança e ir embora para longe. Ele não quer os olhos do pai sobre ele. Ele não quer a referência do pai, ele quer ir para o lugar onde o que ele fizer vai ficar lá e ninguém vai descobrir, o pai nunca vai saber o que ele fez, e ele pega o dinheiro e vai embora.
Quantas vezes, irmãos, nós também fazemos a mesma coisa com Deus? A gente vai para longe de Deus, da presença de Deus, da oração, da leitura bíblica, porque a gente quer viver do jeito que a gente quer, mas a gente não quer fazer isso diante dos olhos de Deus. A presença de Deus deixa a gente assim meio culpado, meio envergonhado de fazer certas coisas. Então a tendência da gente é se descolar, é abandonar, é ir para longe. É por isso que a vida da igreja é um termômetro da vida espiritual. Geralmente, pessoas que se afastam da igreja também se afastam de Deus. Geralmente, pessoas que se afastam da igreja é porque querem viver, experimentar certas coisas que dentro da comunidade, ouvindo mensagens todos os domingos, não dá para fazer. E aí o que essas pessoas fazem? Elas pegam as coisas que Deus lhes dá, a vida, o trabalho, os recursos, o dinheiro, para viver da forma que querem. Viver longe dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus é uma pessoa de referência para nós. Se você ama o Senhor de verdade, mesmo que você fuja para longe, a presença dEle está sobre você. E os olhos de Deus pairam sobre você. O que os olhos de Deus têm visto você fazer? São coisas que Ele aprova? São coisas que Ele está dando ok? Jesus disse que, o apóstolo Paulo disse que tudo que nós fizermos, seja por palavras, ações ou pensamentos, devemos fazer em nome de Jesus. Você tem podido fazer as coisas que faz em nome de Jesus? Isso porque Deus é alguém de referência para nós. O caráter de Deus é uma referência para nós. Deus é a nossa fonte de virtude. Dele vem o certo e o errado, o justo e o injusto, o que é amor, o que é graça, o que é bondade, o que é generosidade. Ele é a nossa medida. Mas trazendo isso para a vida do Pai humano, que precisa espelhar o Pai divino, eu quero perguntar para você, pai, se Deus tem sido essa pessoa que anda com você, sob a sombra dele você está o tempo todo, você tem sido essa pessoa para o seu filho? Essa presença mesmo não presente? Como é que a gente pode se tornar como pai humano, presença não presente na vida dos filhos? É através do seu modelo de vida, é através do que você ensinou para os seus filhos, é através da vida que você leva, através da sua postura, mesmo longe, os filhos longe, vivendo longe de você, a sua presença ainda está introjetada neles. Nós precisamos, a semelhança desse pai da parábola, a semelhança do Pai do céu, sermos pais que marcam a vida dos filhos. Na verdade, você vai marcar de qualquer jeito, mas aqui a ideia é de você marcar os seus filhos de forma abençoada, como referência de um servo de Deus, de alguém que ama a Deus. Perceba, esse menino depois, vivendo a sua vida num país distante, ele está vivendo uma situação calamitosa, e mesmo depois, a gente não sabe quantos anos, quanto tempo, lá, no meio da sua dor, de quem que ele se lembra? Quem estava presente com ele, lá no meio da sua dor? A imagem do seu pai. A imagem do seu pai. Ele se lembra da referência de quem o seu pai era. Ontem eu estava conversando com o professor Valsenir. O professor Valsenir é diretor do Sistema Batista de Educação. A gente foi jantar junto, e ele coordena um sistema que tem 11 mil alunos. O Sistema Batista Mineiro tem 11 mil alunos. E a gente estava conversando, e ele falou que conversando com o pai de uma criança, esse pai é dono de um grande laboratório em Belo Horizonte, laboratório de exames. E ele conversando com o pai, essa pessoa tem uma criança de 6 anos. Ele disse assim: olha, você quer saber como é que você deve criar sua filha? Ela tem 6 anos. Pensa que com 17 anos ela vai entrar num avião e vai morar na Europa, longe dos seus olhos, longe da sua proteção, longe dos seus recursos, e ela vai para lá fazer o intercâmbio, vai morar lá. E ela vai ter acesso a todo tipo de coisas que ela quiser ter acesso.
ele disse, você tem 11 anos para colocar na cabeça dela tudo que ela precisa para quando ela chegar lá, não destruir a vida. Não acabar com a sua própria vida, com coisas que vão destruir quem ela é. Irmãos, é isso. Você, pai, precisa introjetar na vida dos seus filhos uma imagem que vai acompanhá-los, ser referência para eles, quando eles estiverem em outros lugares, em outras situações, e eles vão poder lembrar de quem você era, da sua integridade, eles vão ter referência de um homem santo de Deus. Mas para nossa tristeza, muitos desses filhos não podem voltar para casa, porque quando lembram do pai que tem lá, eles pensam, meu pai é igual os que estão aqui, eu não vou voltar para lá. Entre voltar para lá e ficar aqui, eu prefiro ficar aqui. Que Deus nos guarde de nossos filhos pensarem isso de nós. Que se nossos filhos se perderem pelo mundo, eles consigam, mesmo de longe, onde estiverem, enxergar a luz que brilha através de nós. A luz de Deus. Esse pai conseguiu ser luz para esse filho, quando ele estava nas trevas. E meu irmão, isso é um investimento que você precisa começar a fazer agora. Porque não é depois que os seus filhos crescem. Depois que eles crescem, você perdeu o tempo, perdeu o time. Você precisa ser referência para a vida dos seus filhos. E você tem uma referência de pai. Deus é esse pai para você. Mesmo que seu pai não tenha sido o melhor pai, não tenha sido uma referência, agora você tem o pai, parecido com esse pai da parábola, que é amoroso, que é bondoso, que trata bem até os servos. O filho vê que esse pai trata bem até os seus empregados. Esse homem é íntegro, esse homem é de verdade, ele não é uma aparência, ele não é uma criação pública, ele é alguém de verdade. O que ele é dentro de casa, ele é fora. Por isso o filho vê a integridade e diz, eu posso voltar para casa, porque meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem que ama a Deus. Meu pai é um homem que se parece com Deus. Meu irmão, seus filhos podem dizer isso de você. Seus filhos podem dizer que você é alguém que se parece com Deus, que você é um imitador de Deus. É lógico, você não vai ser perfeito, eu não sou e ninguém é. Mas eles percebem que você se esforça para amar a Deus com todas as suas forças, para ser justo e sábio, para andar em integridade em tudo que você faz. Ou eles veem em você um homem desonesto, sem tempo para a família, um homem egoísta, que pensa só em si mesmo, extremamente exigente, mas não dá nada em troca. Como é que seus filhos te veem? Se algum dia eles se perderem por aí, eles terão você como referência para voltar? Segundo lugar, as marcas de um pai pródigo em amar estão em conexão com Deus, que está sempre atento a nós. E nós também, como Deus, precisamos estar atentos aos nossos filhos. Deus estava atento ao filho mais novo. O pai, ou melhor, Deus não, o pai estava atento ao filho mais novo. Quando ele percebe, quando o filho chega a pedir aquele dinheiro para o pai, aquele pai já sabia disso há muito tempo. Que o filho não estava bem, que o filho estava querendo procurar outros caminhos. E o pai encontra a melhor estratégia. Ele precisa ir lá ver o que tem lá, para ele entender o que ele tem aqui. E o pai deixa ele ir. Mas o pai conhecia aquele menino. E o pai não estava na janela ali como um pai esperançoso por alguma coisa que talvez nunca aconteceria. Ele sabia que aquele menino ia voltar. Talvez até baseado naquilo que diz Provérbios 22:6, nós repetimos aqui para o Léo e para a Raquel. Instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer não vai se desviar dele. Ele sabia que esse menino ia voltar. E ele estava pronto para quando o menino voltasse. Quando o menino aponta lá, ele corre, abraça o menino, beija o menino. Quando o menino começa a falar sobre o seu arrependimento, ele sabe que é real. E antes que o menino termine, porque o perdão não é nas bases do menino, é nas bases do pai.
O menino queria fazer um acordo: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu estou aqui agora na condição de servo. O filho tinha arrumado uma forma de barganhar a sua volta para casa, mas o pai diz: não é nos seus termos, são nos meus. E não deixa o menino terminar: e você vai voltar, e aqui na minha casa você só volta como filho, não como servo. E põe o menino para dentro, e festeja com o menino. Mas é interessante, porque o outro filho não quer entrar, e o pai não está absorvido pela situação do filho mais novo, esquecendo do mais velho. Deu a hora do filho mais velho chegar, e o filho mais velho não entrou. O que está acontecendo? O pai vai atrás, porque o pai é aquele que vai atrás, que busca. Ele está atento, ele vai lá: meu filho, por que você não entrou? E o filho dá as explicações, e o pai então tem condição ali de ministrar o coração do filho: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. A qualquer momento você podia ter pegado qualquer cabrito, quantos cabritos você quisesse, você poderia ter matado e feito a festa que você quisesse. E ele vai lá e cuida do coração do filho. Assim é o nosso Deus. Deus cuida de nós, cada um individualmente. Deus tem tratado com você individualmente. Quando uma palavra é pregada, um texto é lido, cada pessoa ouve da forma com que Deus quer aplicar no coração. No momento que cada um está passando, Deus não trata a gente de forma massiva. Deus trata com a gente de forma individual, nos problemas e nas particularidades que a gente tem. E Deus está atento a tudo que você está passando. Deus sabe de cada detalhe da sua vida. Deus sabe de todos os sentimentos que estão no seu coração. Deus tem para você caminho em cada situação. Ele ministra ao seu coração em cada situação que você passa. Mas como diz o texto aqui, não tem uma resposta do filho mais velho. A gente não sabe se o filho mais velho entrou para casa. Por que Jesus deixa isso em aberto? Porque sempre Deus vai ministrar no seu coração a partir do que você está passando. Mas cabe a você decidir o que você vai fazer com isso que Ele está te falando. Alguns reagem com quebrantamento e se rendem a Deus. Outros reagem com rebeldia e dizem: não vou entrar, eu não concordo, eu não aceito. Se eu tivesse no seu lugar, eu não faria assim. Alguns de nós somos rebeldes, mas mesmo na nossa rebeldia, Deus não fica desatento a nós. Irmãos, nós precisamos aprender com Deus também a ficarmos atentos aos nossos filhos. O pai da parábola é atento aos seus filhos. Deus é atento a nós. E você, como espelho de Deus, precisa ser atento aos seus filhos. Você está atento aos seus filhos? Você sabe que fase seus filhos estão passando agora? Você sabe quais são os temores que eles estão enfrentando? Você sabe quais são as tentações que eles enfrentam agora? Qual a sua estratégia para lidar com a tentação que o seu filho está enfrentando? Qual a sua estratégia para lidar com o momento que seu filho está vivendo? Qual é a sua estratégia para ensinar para o seu filho aquilo que ele precisa agora, nessa fase da vida? Ou você simplesmente deu de ombros e disse: ele aprende com a vida? Nós aprendemos com Deus a sermos participantes dos momentos da nossa família, dos nossos filhos, quer sejam bons, quer sejam ruins. Deus te plantou como pai na vida dos seus filhos, para você ser um tutor, para você ser uma luz, para você ser um guia. Só que muitos pais hoje estão abrindo mão disso. Há pais aqui que não conseguem fazer a leitura do estado espiritual dos seus filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão: seu filho é salvo ou perdido? Seu filho é vivo espiritualmente ou ele ainda é morto espiritualmente? Seu filho já nasceu de novo? Já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Você sabe dizer isso? Você se importa com isso? Se ele ainda não nasceu de novo, o que você tem feito como pai, a semelhança desse pai, para ajudar seus filhos a encontrarem-se com Cristo? Você sabe como é que está o namoro do seu filho, pai? Você sabe se eles já estão transando dentro da sua casa, talvez? Você sabe como é que estão as amizades? Quem são os amigos dos seus filhos? Com quem eles andam? O que eles fazem? Você sabe o que seus filhos estão acessando na internet? O que eles estão usando no computador? Você está atento?
Tem um diabo lá fora querendo destruir seus filhos. Ele quer matar, roubar e destruir seus filhos. E quando ele vê seu filho caído no chão, comendo lavagem de porcos, ele não vai sentir dó nenhuma deles. Ele vai se sentir um vencedor por ter jogado seus filhos nessa situação. E você? O que você tem feito em relação a isso? Está atento? Está atento com os programas de televisão que eles estão vendo? Está atento com os blogueiros, youtubers que eles estão seguindo? Este pai estava, Deus está, e você? Você, querido pai. Não trate seus filhos de forma massiva, né? Como se todos fossem iguais, eles não são. Quero te dar um conselho. De vez em quando, pega os seus filhos de forma particular, bota no carro, ou na bicicleta, ou a pé, leva para tomar um sorvete, conversa com eles, bate um papo particular, pergunta sobre coisas que você não tem coragem de perguntar, pergunta sobre sexo, pergunta sobre namoro, é sua tarefa, não é da sua esposa não, queridão, é sua. Estou falando para os pais homens, as mulheres podem ajudar, mas a tarefa é sua, você está atento, para depois você não dizer, eu não sabia, eu fui pego de surpresa, nunca imaginei, nunca imaginou porque estava com os olhos fechados, nunca imaginou porque estava vivendo só para você mesmo, nunca imaginou porque nunca foi extravagante em amar seus filhos, nunca foi pródigo em olhar para eles. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar como esse pai da parábola. Que Deus nos ajude a viver como ele viveu com seus filhos. Que o amor de Deus seja o guia das suas ações. Que você trate seus filhos guiado por amor. Assim como esse pai fez isso. Ele não agiu, ele podia ter sido duro com o filho, ele poderia ter agido de forma agressiva, mas ele preferiu agir com amor. Deus também agiu com amor por você, ele entregou seu filho por você, ele foi extravagante em amar você, e você precisa ser extravagante em amar seus filhos. Nem sempre seus filhos vão merecer o seu amor. Léo e Raquel, às vezes não merecem, tá? Às vezes eles merecem, a gente, né? Vocês sabem o que eu estou falando, quem tem filhos mais velhos. Mas ainda assim, nesses momentos, a gente precisa permitir que o amor inunde o nosso coração, porque é assim que Deus faz, conosco. Você tem referência do seu Pai do céu. Deus opera e se alegra em estarmos na sua presença, e esse deve ser o trabalho de cada pai aqui. O trabalho desse pai aqui foi trazê-lo de volta, trazer os dois filhos de volta para a sua presença. Tudo que ele fez foi para esse momento. Assim é Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que nós vivamos na sua presença. Tudo que ele fez, cada situação na sua vida, a Bíblia diz que tudo coopera para o seu bem, para que você possa viver na presença de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. E esse também deve ser o seu maior alvo com seus filhos. Que seus filhos vivam na presença de Deus. Muito legal, irmão, pagar inglês para o seu filho. Muito legal você pagar balé, pagar judô, pagar tudo isso para o seu filho. Pagar a melhor escola. Se você pode, faça. Faça sem culpa. Dê o que você puder dar de melhor para os seus filhos, para prepará-los para o mundo. Mas há uma coisa que está sobre todas as outras: ensinar seus filhos a amar a presença de Deus. Se esses meninos amarem a presença de Deus, não importa onde eles estiverem, não importa em que situação eles viverem, em tudo, a presença de Deus fará sombra sobre a vida deles e conduzirá eles em todos os lugares que eles estiverem. Ontem fui levar Manu numa festinha de uma colega. Cheguei na porta e falei: Manu, você sabe que você é uma serva de Deus, né? Então, tem coisas que não são para nós. Se você perceber que na festinha tem coisas que não é para você, liga para a gente te buscar. É assim que a gente tem que fazer, irmãos, com os filhos da gente. Dá a eles a liberdade, mas como instrumentos de Deus, lembrá-los
a quem eles servem acima de tudo. Não é o papai, não é a mamãe, é o Senhor.